Já conseguiu entrar no Insta também? Não, né? Ainda não. Agora tá dando pra ouvir? Eu tô te ouvindo. Ah, perfeito. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Fiz umas colinhas aqui, ó, pra gente bater um papo sobre a dor do cliente. Então tá. Trouxe o meu livro, se der um tempo eu leio uma parte do poema também. Ah, que legal. Vi que você gosta, vi que você recitando um poema que a sua esposa fez sobre vendas. Aí eu falei assim, ó, vou separar um livro. Aí eu tô online aqui no Instagram, é só você me convidar, tá? Pode entrar. Você precisa entrar na minha live, não é isso? E mandar uma solicitação. Isso. Entra ao vivo que eu vou te acompanhar. Já tô. Já Tá? estou ao vivo. Uhum. E agora? Vou entrar, ó. Pedir. Pronto, boa noite. Boa noite. Ó, minha câmera, peraí. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Olha, tudo ótimo. Obrigada aí por ter aceitado o convite. Tá um período com muito trabalho, né? Que bom. Na empresa. É isso aí. Muito trabalho, isso aí. Pandemia para a área de alimentos fez o negócio bombar. Claro que não todas as áreas de alimentos, mas para a indústria fez o negócio bombar mesmo. Ai, que bom, muito bom. Alguns segmentos estão muito bem, né? Felizmente, em especial de alimentos. Exatamente, é isso aí. Boa noite a todos. Vamos pegar o aviãozinho, compartilhar a live aí, porque o assunto é muito, muito bom. Essencial, né, no dia a dia, né, Nathan? Ainda mais nesse momento, né, Luciana? Essa parte quando a gente fala de dor do cliente, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de crise, quanto a gente fala, os amadores vão saindo do mercado, aqueles que têm muito tempo de experiência, mas não estão preocupados em se atualizar, em melhorar as técnicas, melhorar os seus resultados, né? Vão saindo do mercado que agora é o joio do trigo, né? Vão ficar os bons mesmo. Sim, tá peneirando, né, a crise mesmo, entre aspas. Se tá escuro aqui no Instagram, deixa eu tentar melhorar aqui, peraí. Para não estourar muito a luz, aí eu dá só mais uma luz aqui queimou, aí ficou escuro. Entendi. Pode continuar. Mas é isso aí, a gente vive um momento muito legal de trabalhar, de muito estudo para compreender cada vez melhor a dor do cliente e resolver essa dor, né? Porque desde a ideia de como resolver a dor do cliente, a questão não é só resolver. Se eu não compreender essa dor primeiro, que é o que na maior parte das vezes é o que acontece, eu não consigo resolver essa dor, né? E o que é mais interessante é que na venda, quase sempre o vendedor não está interessado no cliente, ele está interessado simplesmente nele, né? Ele quer só saber do seu próprio resultado. Isso é um problema, porque se você não está interessado no cliente, consequentemente, raramente você vai ouvir aquilo que ele precisa dizer, vai compreender de verdade e, consequentemente, sem compreender, você nem tem como resolver aquilo que você não sabe o que é, né? Como que é no seu mercado? Como é que é aí no seu ramo? Como que você pratica isso? Tá, igual como eu já havia combinado. Tá bom, filha, família, gente, ao vivo. Boa noite a todos, obrigada, gente, A Josi falou que o som está ruim. Eu tô ouvindo bem, Nathan, não sei se é só para ela. No caso, ela te dando feedback aí, ó, a Josi Martins. Mas eu achei interessante o tema, porque a minha experiência é o B2C, é o atendimento ao cliente, que é no segmento de veículos, concessionárias aqui de Belo Horizonte. E você já tem a experiência do atendimento a empresas, né? Então, imagino eu, se eu estiver enganada, você pode me corrigir. Então, são tempos de vendas diferentes e não que sejam dores distintas, mas o jeito de você evidenciar essa dor, o problema que o cliente tem, é um pouco diferente do segmento.
O que eu costumo dizer? Eu estava até hoje numa discussão saudável sobre venda, sobre isso, numa reunião, em que eu falei assim, Natan, muitos falam dessa forma. Gente, técnica de venda não funciona mais. Isso é coisa do passado. Sim, que aí tem a questão de socializar, entender o cliente, o relacionamento, tá acima da técnica, né? Quando a gente se sente frente a uma situação que o vendedor está colocando algum gatilho, alguma estratégia de venda, a gente trava, né? A gente perde a confiança com aquele vendedor, com aquele consultor. E só que, em contrapartida, no varejo, muitas vezes eu não tenho o tempo necessário de fazer um levantamento de necessidade, de conhecer também o cliente. Mas ainda assim eu tenho que ser um investigador. No tempo curto de venda, vamos supor, para a empresa, você vai visitar 2, 3, 4 vezes o mesmo cliente, porque muitas vezes você vai falar com alguém que é da gerência, depois você precisa falar com compras, com o dono. No caso do varejo, pode ser que em um único contato você feche negócio. Então você tem um tempo menor de estreitar o relacionamento, mas é nossa obrigação também fazer o relacionamento. É mais o time, assim, de oportunidades, de tempo, que é um tempo mais, assim, corrido, né? Por exemplo, venda não deixa de ser varejo, que é o consultor de imóveis, né? O consultor de imóveis, como que fala aí em Brasília? Corretor, e fugiu a palavra. Corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele também atende o varejo, só que é uma venda também mais demorada. Então, ele requer um levantamento de necessidade maior. No caso da minha experiência maior, é o atendimento do varejo. Então, a gente tem um tempo menor de conhecer, de entender o cliente também, né? Eu acho que é legal, Nathan, antes da gente entender como resolver a dor do nosso cliente. Afinal, que dor é essa? É a dor de cotovelo? É a dor do nosso joelho? O que é a dor na venda? Sabe por quê, Nathan? Vai ter gente tem pessoas que isso é muito claro, vão ter pessoas que não. Então, eu acho legal a gente comentar o que é essa dor do cliente. Não, fantástico, Luciana, realmente, esclarecer essa questão, né? E a dor do cliente que eu trabalho aqui é aquilo que ele tem vontade de resolver. Às vezes é uma dor mesmo. Às vezes é alguma coisa que é um problema que ele tem, algo que está sangrando o bolso dele, ou está doendo de verdade, né? Às vezes é um problema de saúde, ou então é um problema de... não é nem um problema mental, mas é uma questão interior, questão de ego, questão de autoconfiança, uma questão de beleza. Isso pode ser uma dor, pode ser algo que esteja incomodando o seu cliente, algo que ele enxerga e fala, poxa, cara, então eu preciso resolver isso, né? Ou então, às vezes pode ser algo que ele queira conquistar e que ele não tem ainda. Então, agora eu quero resolver alguma coisa, eu vou chamar de dor, mas não é necessariamente uma dor. Mas é algo que ele quer resolver, algo que ele quer melhorar. Eu quero investir o meu dinheiro para ter liberdade financeira. Então, nesse caso, a dor dele, que não é bem uma dor, mas aquilo que você precisa captar por que ele quer resolver isso, né? Quais são os motivadores que fazem com que ele queira guardar o dinheiro hoje para poder investir amanhã. Né? Isso tudo são os motivadores dele de compra, né? Que a gente vai chamar, eu falo de dor, problema, essa questão. Dor, problema, né? O que você acha sobre isso? Certo. Vamos supor, o cliente, o meu áudio, eu não sei, Sandro, só seja específico pra gente, se é o do Nathan ou da Luciana, que tá dando eco. Eu acho que é. Eu sou muito auditiva, então eu me incomodo mesmo. Aí fala pra gente, Sandro, não saia da live por causa disso, não. A gente resolve aqui. Nathan, então, pode ser uma questão, vamos colocar do B2B, pode ser econômico. Tá. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui também. Continua dando eco aí? Tá. Tá dando eco. É porque o tempo aqui tá diferente, mas tá tranquilo. Só antes que tava dando como se fosse microfonia, mas voltou.
Tá dando barulho. Melhorou. Só que aí você fica sem áudio na live do YouTube. Luciana, tira o som do seu computador. Totalmente? Tirei. Porque na hora que eu tirei o meu som do YouTube, parou de sair som aí, eu acho que era isso que estava dando eco. Tá. Ah, o Sandro falou que dá a entender que é o seu que tá dando eco. Ô, Sandro, a gente mexeu aqui, vê se melhorou. Isso, tá, o Sandro falou, é outra transmissão. Possivelmente, a gente está fazendo um teste aí nesse outro aplicativo. Então, o segmento, eu sei que ele não é tão bem atendido pelo fornecedor atual, ele precisa ter um maior mix de produtos nele. No meu caso, que é estética e acessórios automotivos, também está ligado muito a status, preservar o patrimônio dele, que é o carro. Depois da nossa casa, e principalmente brasileiro, é um grande apaixonado pelo carro. Então, ele está muito ligado à paixão, preservar aquele patrimônio, pode ser reparos. Então, é muito a dor do cliente. Então, de modo geral, a gente tem que entender quais são os principais problemas que o nosso produto e o nosso serviço resolve. A doutora Juliana, boa noite. Podem fazer perguntas, tá, gente? Então, ele pode ser de ordem mais subjetiva ou não. E o legal que eu vejo também, Nathan, o cliente vai até você com uma dor que é mais objetiva. Porém, na investigação que a gente vai fazendo, conhecendo esse cliente, a gente fala para ele, eu não resolvo só essa dor, não. Eu resolvo S mais 5. Olha para o senhor ver, já vai o pacote completo. Aí consolida uma venda ainda maior, que aí é o consultor mesmo. Você fez uma consultoria, né? Com aquele cliente, você levantou as necessidades. Isso que você falou é muito importante, viu, Luciano? Às vezes a gente, no papel de vendedor, pode achar que o cliente quer comprar só uma única coisa, só que você tem o papel de abrir o horizonte dele e entregar para ele a melhor solução. E às vezes a melhor solução não é só uma, são duas, são três, são quatro, são cinco, e é aquilo que você falou, né? E é muito interessante quando o cliente te procura para entregar para ele conteúdo, para entregar para ele consultoria, quando gera confiança, né? E essa confiança vem a partir do momento que você realmente está interessado nele, em compreender aquela dor para realmente resolver. No meu mercado B2B, a gente, por exemplo, vende massas aqui em Brasília. Eu sou fabricante de massas para pizzas, massas para pastéis, massas para lasanhas, é isso. E os meus clientes são supermercados. E nenhum dos meus clientes estão precisando de produto. Isso que é interessante. Eles precisam de serviço, eles precisam de atenção, eles precisam de acompanhamento. Porque como os meus clientes são grandes, eles têm 200, 500, 1.000 funcionários, porque são supermercados, são redes de supermercados. Então, quer dizer, para o comprador, ele não dá conta de gerir tudo, então passa muita coisa. E aí, quando a gente entra com a parte de serviço, com atenção, aí você percebe que, na verdade, eu tenho normalmente um preço um pouquinho mais alto, né? E mesmo assim, eu sou a pessoa que mais vende, eu sou líder de mercado no meu segmento. Por quê? Porque eu entendi que ele não está mais interessado em produto, ele está interessado em serviço. E o serviço é o que é mais difícil da gente fornecer. Porque isso aí depende de conhecimento, depende de treinamento, depende de atenção, depende de compaixão, depende de empatia. É um conjunto de coisas, né? E é aquilo que você falou. Às vezes o cliente vem para resolver uma dor e você, com esse conhecimento, de certa maneira, a gente vai aplicar técnicas, mas são técnicas interessadas no cliente, não são técnicas de venda onde só uma pessoa sai beneficiada, né, nessa história. Ou seja, se eu aplico essas técnicas de compreender o meu cliente melhor e percebo que ele não está no lugar certo, eu mesmo entrego para ele, olha, o meu produto não serve para o senhor agora. E eu continuo mantendo ele confiando em mim, né? Interessante isso aí, né? Interessante. Você, de certa forma, o dispensa nesse momento, mas a sua credibilidade vai lá em cima, né? Ele fala, não, que essa pessoa, esse profissional, essa empresa, eu posso confiar. Uma coisa também que eu gosto muito de falar, Nathan, com relação ao vendedor investigar mais, ter disposição em perguntar. Isso é fundamental, porque tem um exemplo, certa vez, que eu vi numa palestra, olha que interessante. O famoso
só estou dando uma olhadinha, que aí eu estou puxando para o varejo, que é o meu exemplo, a minha experiência maior em vendas. E aí, você está olhando uma roupa, uma vitrine, está olhando uma loja de móveis, no caso o exemplo é do móvel. Mesmo que você não tenha intenção nenhuma naquele momento de uma nova aquisição para sua casa, para o seu escritório, lá para sua empresa, mas aquilo te chamou a atenção, aquela cadeira bonita, porque por mais que hoje você não queira trocar a sua cadeira lá de presidente, toda bonitona, você não está 100% satisfeita com a sua cadeira. Olha que pergunta bacana. Você está ali olhando, em vez de você falar o que é que você deseja, essa pergunta, ela é uma pergunta que não investiga e o pior, é uma pergunta fechada. Gente, não façam perguntas fechadas. A não ser que o assunto encerrou, né? E aí você precisa finalizar muito. E aí, qual seria uma pergunta inteligente? No caso de uma roupa, um calçado. Esse sapato é muito bonito, ele está saindo bastante. Para qual ocasião que você está pensando? Já tem um evento, é mais para o dia a dia? No caso do móvel, da cadeira lá do presidente Natan, essa cadeira vai ser para a sala, para um escritório? Onde que o senhor está pensando? Quando você faz esse tipo de pergunta, você põe o cliente a pensar, a visualizar. E essa visualização, um problema que está interno, ele começa a virar à tona. Ele pensa, realmente, eu estou pensando em colocar no meu escritório, a minha cadeira não está tão boa assim. Perfeito, o César falou também. Algo legal, puxando esse gancho de conexão mais investigação. Quando você faz esse tipo de pergunta, você está adentrando no mundo do seu cliente, está vindo o sentimento dele, ele está se vendo com o seu produto, né? No caso aí do varejo, dando de exemplo o calçado e também a cadeira lá do presidente, bonitona. E, além disso, a pessoa começa a se abrir. Ali daquela história já vão surgir outras e aí você começa a essa investigação, essa conexão. E a pessoa se vê que você está se preocupando com ele. Né? É algo interessante. E você está investigando, aí você vai entendendo o contexto. Fantástico que você falou, no caso... fantástico mesmo. É porque a gente vê o seguinte, às vezes o vendedor, às vezes a gente no momento de venda pode pensar que o cliente toma decisão racional, mas ele não toma decisão racional. Existe um anseio, né? Tipo a ideia, eu estou passando no shopping e eu vejo um tênis. E aí, quem sabe, se eu não tenho uma vida muito... Se eu não sou rico, eu faço a conta na calculadora e falo, cara, eu posso comprar esse tênis e posso pagar. E dá a impressão que eu tomei a decisão de forma consciente. Aí agora é o seguinte, quando você passou na loja, existe uma coisa que não foi consciente, ela foi inconsciente, que foi o seu anseio, foi a intenção, foi a vontade de ter aquele tênis. A parte consciente só veio depois. Quer dizer, você tomou a decisão de olhar aquele tênis, você ficou propenso a comprar de forma inconsciente. E por isso que é tão importante a gente fazer perguntas que abram a mente do cliente, né? Nessa questão de só dando uma olhadinha, eu gosto muito desse exemplo, né? Que a gente fala, poxa, normalmente o vendedor ele vai lá fora e pergunta para você também, posso te ajudar? E é quase que automático. Não, tô só dando uma olhadinha, né? Por quê? Porque você fala, cara, não, eu vou embora. Você responde de maneira automática. Isso é inclusive um gatilho mental, né? Ou seja, você toma a decisão sem pensar nele. E aí o que acontece? E se esse vendedor saísse lá também e fizesse, olha, o que mais te chamou a atenção nessa vitrine? Estou só dando uma olhadinha, não tem como responder. Se alguém quiser sugerir segmento, qual pergunta que é mais inteligente pode fazer? Consultoria, segmento de alimentos. Deixa eu só conectar aqui, por causa da bateria. Peraí. Pode prosseguir. O que comentou também o César aqui, que agradeço a presença. Racional, meio para justificar a compra. Então a gente verifica essa questão assim, qual pergunta eu faço para que meu cliente não possa fugir? E eu também quero deixá-lo à vontade, mas eu quero que ele esteja à vontade comigo, na minha frente, né? Verificando as oportunidades que eu tenho para oferecer. E se não é o dia dele comprar, não tem problema. Eu deixo o cartão de visita. Qual que é o cartão de visita? Não é o cartãozinho.
Eu nem uso cartão. O cartão de visita é ele ter me conhecido, ele ter entendido a minha intenção em servi-lo, né? Ele ter, quem sabe, diante daquela forma que ele não tinha como responder, estou só dando uma olhadinha, ele entre na loja sem compromisso de fato, sem peso na consciência e possa sair da loja sabendo que, cara, lá naquela loja eu tive. Agora, se aquele cara é uma pessoa propenso a comprar, olha só, você poderia ter perdido uma venda por ter perguntado, posso te ajudar? Porque eu posso te ajudar não é uma pergunta que a gente faz para vender, né? A pergunta tem que vir mais elaborada. Eu estou fazendo uma consultoria agora para uma loja de um amigo meu, que é uma loja de pesca, camping, náutica e armas de fogo. Vende muita coisa legal lá. E para ele vender arma de fogo e agregar ticket médio, ele tem um tempo de 2 a 3 minutos entre o momento que o cliente entra na loja até o momento que o cliente está lá no showroom de armas de fogo. Porque o cliente que vai comprar arma de fogo, ele vai lá, de certa maneira, decidido no que ele quer comprar. O que diferencia mais é aqueles que conhecem o produto e aqueles que não conhecem o produto. E dentro dos que não conhecem, a gente tem os aspirantes e tem quem nunca mexeu com nada mesmo. E dentro dos que conhecem, você tem os atiradores, ou então você tem as pessoas os policiais, ou outras pessoas que têm uma ou outra arma de fogo, e tudo legalizado. E aí, quer dizer, se ele descobre o perfil de consumo desse cliente nesses 3 minutos, e a gente teve 4 horas de treinamento, 3 horas de treinamento agora na terça-feira para treinar isso. Se ele descobre o perfil de consumo nos primeiros 3 minutos, lá dentro ele sabe se ele vai vender R$3.000 ou se ele vai vender 10, 15, 20 ou 30. Se ele vai vender uma arma ou se ele vai vender 3, 4, 5 armas, entendeu? Porque aquilo ali é um esporte. Uhum. E não vai nenhum coitado ali comprar arma de fogo. Vai comprar arma de fogo quem tem condição de comprar arma de fogo. Não é igual um carro popular, que às vezes a pessoa compra um carro de popular para trabalhar. Ninguém vai comprar uma arma de fogo para trabalhar. Uhum. Vai comprar ou para a defesa da sua família, ou vai comprar para praticar o esporte. Esse é o motivo. Então, se você não entende o perfil de consumo e a dor daquele cliente, nos primeiros 3 minutos, você vai vender muito menos, né? Bacana. Foi feito um comentário aqui também, que eu achei legal. Peraí, deixa eu puxar. E se você fizer também um elogio em que o cliente não espera, aí ele abre a guarda também para... Ele tem que ter uma empatia com você para que esse diálogo, ele esteja disposto a alongar esse diálogo. Igual você falou, você tem que fazer uma pergunta, mas tomar cuidado para não ser muito agressivo, porque em vez dele se aproximar, ele se afasta, fica com medo de você, né? De repente, nesses 2 minutos, por que não? Você é o vendedor da vez. Já vi lugar que é pedra, já vi lugar que é dado, já vi lugar que é espuminha com a letra. Você é o vendedor da vez. Em vez de já ir de pronto, enquanto seu cliente está observando a vitrine, a loja, dá uma estudada, vê o tipo de calçado, a roupa, tenta imaginar aí a idade aproximada do seu cliente, está sozinho, está acompanhado, né? Isso você já faz uma leitura, de certa forma, ainda que só visual vai te ajudar a entender melhor esse cliente para você se aproximar, né? Qual elogio, qual pergunta? E o interessante é estudar, treinar, fazer os testes, ver o que tem melhor aceitação do público aí do seu mercado. E pro B2C também, o que eu vejo hoje? Que não é desculpa, tá tudo no Google, LinkedIn, Google, rede social, e você tem como fazer vários levantamentos. Se for uma empresa um pouco maior, tem outros funcionários, não necessariamente você vai levantar algumas informações direto com o decisor da compra. Você tem condição de fazer N pesquisas, né? Às vezes até com um colaborador de lá mesmo. É isso aí. Cara, e César, muito obrigado pelo seu comentário. Olha só que legal. Se você fizesse um elogio sincero, a palavra mais importante que eu vi nessa frase é o sincero, né? Que a pior coisa do mundo é quando você é bajulado. Quando alguém está te elogiando só para te trazer aqui, só para te vender. Isso te expulsa. Então, César, fantástico. Obrigado pelo comentário, que essa é a ideia, né? Esses 3 minutos... Não, e essa questão do sincero, só para eu não esquecer, hoje a neurociência mostra que nesses segundos
se você está sendo sincero ou não, a pessoa percebe. Fica tipo no ar, né? Só que hoje a neurociência vem mostrando que não, realmente o nosso cérebro, ele percebe se você está sendo verdadeiro ou não. Então, busque algo genuíno, né? Vamos assim dizer. Eu fiz uma vez um curso do Vitor Santos, ele é do canal Metaforando, e ele é especialista em microexpressões faciais. Fato é que quem aqui nunca viveu um momento onde, por exemplo, chegou no lugar e o santo não bateu com alguém? Todo mundo acho que já viu isso. Tem gente que você olha e você não gosta, tem gente que você olha e gosta, faz parte, todo mundo é assim. Fato é o seguinte, o Vitor Santos dando o curso dele, eu não sei especificar direitinho qual foi a pesquisa, quais foram as pesquisas, mas é científico. Eles verificaram as expressões faciais no mundo todo, inclusive naquelas regiões onde os seres humanos de lá nunca haviam tido contato com o restante da sociedade. Eu esqueci o nome que fala daquelas áreas. E as expressões faciais básicas, como sorriso, desprezo, tristeza, medo... Aborígenes, seria isso? Até aborígenes, né? Aborígenes de algum local, da Austrália. Eu não sei se o nome é esse. Eu sei que é aquela região onde as pessoas nunca tiveram contato com nenhum ser humano. Eles vivem como se fosse uma tribo, mas não é tribo, é outro nome que fala. Talvez seja esse, tá? É porque eu não lembro mesmo. Mas o fato é que as expressões básicas, que são as 7 expressões faciais, eu não sei se eu vou lembrar todas aqui, tá? Mas tristeza, raiva, medo, espanto, não, surpresa, felicidade genuína, alegria e raiva. São essas 7, são 7. Primeira vez que eu lembrei, tá? Eu acho que é só porque eu tô na live. Mas então, o que acontece? As 7 expressões, elas eram comuns até para qualquer lugar do mundo. E as expressões faciais é algo que você não percebe que o outro fez de maneira consciente, mas o seu inconsciente percebe, porque aquilo também existe em você. Olha que interessante. Então, quer dizer, se você estiver mentindo, a pessoa que vai estar na sua frente, ela não vai saber o que é. Ela só vai estar desconfiada. E tá resolvido. Não adianta você brigar, não adianta você discutir. Não, aquilo ali que você tá... As microexpressões de mentira, elas acontecem, o seu cérebro reconhece, mas você não sabe daquilo. Você não tem um conhecimento técnico daquilo consciente. Então é por isso que, se é sincero, igual aquilo que você falou, realmente a neurociência, essas pesquisas de microexpressões faciais, e talvez tenha mais conhecimento por aí para a gente explorar sobre isso, e o cliente percebe mesmo. Então, nessa loja, para conseguir captar o perfil de consumo desse cliente, a gente ainda não finalizou o processo, mas a primeira atividade eu precisava descobrir onde que o cliente morava para ter uma ideia do local onde ele morava, precisava saber qual que era o trabalho que ele fazia e onde que ele ia praticar, ou em que momento ele ia utilizar aquela arma de fogo, qual que era a ideia dele. Então, o que acontece? Para descobrir o endereço do cliente, eu passava para eles, olha só, na hora que o cliente chegar, tem a parte básica do cumprimento, e eu falo assim, suponha que você nunca tenha visto o cliente lá na loja. Eu falei para ele assim, eu ainda não vi o senhor por aqui, primeira vez que eu te vejo, o senhor mora por aqui perto? Então, assim, isso é uma maneira sutil, legal de você conversar. Ah, cara, eu moro por aqui, que legal. Então é a primeira arma de fogo que você vai comprar, e você vai levando numa boa, colhendo informações, desde que naqueles 3 minutos você consiga a informação. O que essa pessoa faz, onde que ela mora e para que ela vai usar o armamento de fogo, né? Então isso aí é só um início, é só um comecinho para você ter uma ideia de que tipo de pessoa que está na sua frente. Bacana. Muito boa essa estratégia. O senhor nunca ouviu aqui na nossa loja, a primeira vez, o senhor é aqui da região, automaticamente ele fica mais suscetível a te falar da região, bairro, sou do bairro tal. Brasília usa muito, como que chama, gente? Tem um nome que vocês dão de bairros, né? Aqui em Belo Horizonte a gente chama de bairros. Cidade satélite, aí tem, né? Enfim. O César comentou, eu digo assim, seja o melhor vizinho do bairro. Sim. É isso se aí, possível, né? Carol. Fala que conhece o bairro. Olha, eu conheço o bairro, eu vou demais lá. Aí você já busca um vínculo similar ao seu cliente e verdadeiro. Minha mãe mora lá, eu vou muito no seu bairro, conhece o comércio do plano digital, e aí você já vai criando uma outra empatia. Algo que eu achei bem interessante, Nathan, que você comentou no seu stories. Gente, nada combinado, tá?
Tem colinha aqui não. E que você falava, que eu vejo que é uma necessidade no momento. Oi, Valéria, boa noite. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. César, Delma, Flávia. Sejam bem-vindos, obrigada. Podem fazer perguntas. Com relação à entrevista de emprego. E aí colocou um burrinho, né? Que muita gente não pensou nisso. Achei bem interessante, você podia comentar. Porque ali, quem está te entrevistando também tem uma dor. Eles querem sanar um problema. Seja do departamento, seja aumentar o departamento, vai expandir, está precisando de colaborador. Mandou embora no início da pandemia, agora precisa contratar. Então, eles também têm um problema, né? A venda eu divido ela em a habilidade de persuasão, né? E a habilidade de fidelizar clientes. Você fideliza clientes quando você resolve a dor dele. E você consegue resolver a dor dele quando você consegue conduzi-lo no processo. Você não acha que voltou o eco? Será que tem Não algum som coloquei ligado som, aí? não. Não tem. O que será que houve? Oi, oi. Acho que melhorou. Eu não tirei o som, né? Eu não tirei o som do stream. Não sei se seria isso. Mas eu coloquei no mudo praticamente. É isso aí. Mas enfim, o que acontece essa questão? Então eu divido a venda em persuasão e fidelização de clientes, né? Então a parte de persuasão, ela tem a ver com o seguinte: como é que eu transmito as minhas ideias para outra pessoa? E a parte de fidelizar o cliente tem a ver como é que eu entendo as dores e resolvo as dores, né? Porque aquele empresário que vai me contratar numa entrevista de emprego, se eu aprender a colher a informação das dores dele, tá? Além dele me contratar, talvez ele peça de mim sugestão, ou talvez ele me contrate e queira ficar comigo por muito tempo. Isso é uma maneira de fidelizar. Por quê? Porque eu estou interessado em resolver os problemas. Então eu vou numa entrevista de emprego como um vendedor. Além de entregar aquele conhecimento que ele quer ouvir, eu também vou perguntar para ele como eu posso atender melhor, como é que funciona a empresa. Além de um pouquinho antes eu ter estudado sobre a empresa para entender sobre aquilo. E aí eu pergunto para ele, olha, antes de vir na entrevista, porque a gente está falando da verdade, o César falou sobre isso, né? A sinceridade. Então, antes de vir na entrevista, eu pesquisei um pouquinho sobre a empresa. Só pode me falar um pouquinho para saber se realmente o meu serviço serve para o senhor? Isso vai gerar naquele empresário uma super conexão, uma super sinceridade. E isso é venda. E aí, depois, tem a parte de persuasão. Como que eu conduzo esse empresário a me contratar? Como que eu transmito as minhas ideias? Quais palavras eu uso? Por exemplo, se é um empresário de um ramo X, né, e é uma pessoa mais velha, mais nova, quais serão as palavras que eu vou usar? Qual que é o tipo de roupa que eu vou vestir? Se bem que a questão de roupa é complicada, porque você não sabe quem que você vai encontrar lá na frente. Mas como que eu vou me importar diante disso? Porque a persuasão ela tem a ver com a maneira como eu entrego aquilo, quer dizer, como que eu faço para convencer o outro. E isso tem a ver com como que eu coloco as minhas ideias na cabeça do outro, né? Nisso a gente fala muito. Eu fiz alguns treinamentos de PNL, e na PNL a gente trabalha muito isso mesmo, né? Então, quer dizer, cada ser humano tem um mapa mental diferente um do outro. E às vezes eu quero transmitir uma ideia para você, e na minha cabeça eu estou transmitindo uma ideia pela avenida que vai de Brasília a São Paulo. Só que às vezes no seu mapa não existe nem Brasília e nem São Paulo, quanto mais essa avenida. E aí é uma coisa que fica uma martelada e não funciona. Então a persuasão é como que eu transmito as minhas ideias para o outro, né? E depois, como que eu identifico a necessidade para fidelizar esse cliente. Por isso que eu falo que todo mundo, se não é vendedor intencionalmente, é um péssimo vendedor sem querer. Não tem para onde fugir, né? O que você acha sobre isso? Não, e eu complementaria, a gente não fala de estudar seu produto, seu mercado, seu segmento, seus concorrentes. Eu com certeza você também já passou por isso, né? Quem já fez contratação, é muito comum de você receber um candidato que diz que está precisando muito, que está sem renda,
que ele não pesquisou nada sobre a sua empresa. E muitas vezes você tem um trabalho bacana nas redes sociais, você está no Google, você está ranqueado no Google, você paga Google Ads, enfim, e o cara não pesquisou nada. Aí fala assim, na verdade, eu não deu tempo, porque eu fui informado da entrevista hoje, mais cedo. Possivelmente, esse candidato ficou no celular, no ônibus, indo para a entrevista, fazendo outras coisas e não aproveitou 5 minutos que fosse entre um entrevistado e outro para pesquisar sobre a empresa, entender. Então, para mim, é desculpa. E esse entender quem vai te entrevistar é fundamental. Porque aí você já imagina a cultura, você já imagina o segmento, você é um departamento administrativo, você já tendo a sua experiência ou não, você pode imaginar a rotina de um departamento, pode estar informatizando ou não, mas tudo parte do ponto inicial de conhecer aquela empresa, aquela organização, que tiver disponível, ainda mais hoje é muito fácil. Às vezes a empresa não tem uma rede social ativa, mas alguém que trabalha lá tenha. Hoje foi um dia de trabalho, então pesquisar eu vejo fundamental. Que seja 30 minutos do seu trajeto até a entrevista, você ter a obrigação de buscar algo desse local, dessa empresa. E eu iniciei agora um projeto com 3 consultorias. A Loja do Pescador, um outro amigo meu, Easy, Gestão Empresarial, e a RF Contabilidade, né? Para aplicar esses conceitos em ramos que eu ainda não tinha trabalhado. E está sendo fantástico isso aí, exatamente. Porque, por exemplo, com a Easy a gente teve reunião ontem, com a Loja do Pescador foi na terça-feira. Então, o que acontece? Está sendo sensacional estudar o ramo deles, pesquisar o ramo deles. E aí ontem, na hora que a gente finalizou o nosso treinamento, foram de 15 às quase 17 horas, eu faço uma pesquisa como se fosse um NPS, né? Que é aquela pesquisa de 0 a 10, se você indicaria alguém próximo para fazer o treinamento. Então, dizem que é muito eficaz, então eu gosto de usar ela. E assim, nesse NPS, eu não confio tanto no NPS, porque eu sei que na minha frente as pessoas tendem a avaliar mais, né? E aí, a minha nota no NPS aqui, que eu acho que tá dando eco. Tá dando eco? Não, né? Pode ir. Agora parou. A minha nota no NPS daria ontem uns 9, 9,5. Aí eu falei para eles, e agora? Como que eu faço para que nosso próximo encontro a minha nota seja 15? O que mais eu poderia resolver que eu não resolvi hoje? Né? E aí eles me falaram algumas coisas e tiveram muitos elogios e tal. Eu falei, pessoal, olha só, o meu trabalho aqui, agora, como treinador de vocês, não é deixar vocês felizes, e muito menos, tá? Trazer aqui só aquela alegria, aquele pula-pula. Não é isso que eu faço aqui. Eu preciso de resultado. Então, muito obrigado pelos elogios e muito obrigado pela nota. Mas ainda, para mim, essa nota não vale de nada até que eu consiga resolver o problema de vocês. Por que eu conto essa história? Porque é o seguinte, é uma história que aconteceu ontem, é uma pura verdade. Existem outras histórias que eu já vi, mas são mais antigas. O mais interessante é o seguinte, seu cliente não está interessado no seu esforço. Ele precisa do resultado, ele precisa que a dor dele seja resolvida. Então a gente falou até agora aqui como é que eu compreendo a dor, como é que eu pesquiso esse cliente, como é que eu faço perguntas, tá? E depois que você descobre, entenda uma coisa, ele não está te comprando esforço, ele não está te comprando outra coisa, ele está te comprando a solução da dor dele. Às vezes a solução da dor dele é atenção, ou às vezes a solução dele é um carro que sirva para ele de verdade, no seu caso. Ou às vezes a solução para ele são 3 carros. Ou às vezes a solução para ele é uma consultoria, mas que aquela solução seja entregue para ele de verdade. É aí que é o detalhe, né? Porque a gente tende a entender a dor do cliente e não resolver essa dor do cliente. Precisa resolver essa dor do cliente. Eu preciso vender para ele aquilo que resolve a dor dele, não aquilo que mais me interessa, né? O que você acha sobre isso? E o interessante é que quando você traz à tona essa dor, fica muito transparente para você, prestador da consultoria, no caso do exemplo, e para o cliente também. Ele fala, não, realmente, olha só, ele me prometeu, ele identificou o problema, ele me prometeu e nós estamos cumprindo um cronograma de solução desse problema. Fica transparente, né? Você trouxe a dor à tona, agora todo mundo fizemos o diagnóstico, vamos resolver.
E é isso na prestação de um serviço mais simples que seja. E eu achei interessante também, Nathan, você podia explanar um pouquinho para a gente com relação a fidelizar. Porque muita gente acha que nem existe fidelização mais, né? E eu achei bem interessante que você falou. Um é para identificar a dor e o outro é para se relacionar, né? Que é o fidelizar. Você podia comentar, eu achei legal. Tá, assim, o que acontece? A fidelização de clientes é algo um pouquinho mais simples do que parece. Na verdade, não, é muito mais simples do que parece, só que é mais difícil. Por que é mais simples e mais difícil? Porque a solução para fidelização, ela chama-se acompanhamento. Pós-venda. Por que é mais difícil? Pós-venda, isso. Ou, dependendo para alguns negócios, é a venda mesmo. Ou, às vezes, para você fidelizar, é um pré-venda que faça um acompanhamento. Porque depende da natureza do negócio. Tem negócio que você faz o acompanhamento um tempão para vender depois, entendeu? Então, depende da situação. Mas, de qualquer maneira, chama-se acompanhamento. Chama-se atenção e cuidado, junto com um ingrediente, uma arma do vendedor que chama esperteza. O que é esperteza? Esperteza não é desonestidade, não é malandragem, não é isso. Esperteza vem de desperto, vem de atento, vem de uma pessoa ligada, vem de uma pessoa atento, é isso mesmo, de esperto, de despertado, né? Então, o que acontece? Esse é o ingrediente. Acompanhamento com esperteza. Te faz aproveitar oportunidades que estão no ar e te faz compreender insatisfações que o seu cliente tem, que ele não tem coragem de te falar. Isso é uma questão. Né? E aí, o que acontece? Depende muito do negócio, mas hoje em dia, com os meios digitais, para todo tipo de negócio é possível criar acompanhamento. Por exemplo, para a loja do pescador, né? Quando um cliente lá, a gente não implementou ainda, porque a gente está no meio do processo deles, mas foi o projeto que eu vendi para eles, tá? Então, estou compartilhando com vocês aquilo que eu acredito que funciona. Para lá, o cliente que compra uma arma, como é que a gente fez o nosso projeto? Olha, o cliente compra a arma, ele vai entrar na carteira do vendedor e o vendedor vai ter a tarefa de mandar para ele uma vez por semana 1 ou 2 conteúdos legais sobre armas de fogo. Então, quer dizer, e aí, qual que é o horário e dia desse conteúdo? O dia e o horário tem que ser marcado e você tem que falar para o cliente na hora. Então, a ideia é o seguinte, o cliente fechou o negócio, meu amigo, me passe o seu número, por favor, que toda segunda-feira, às 8 horas, eu te mando o nosso... A gente vai chamar de correio, né? Correio Loja do Pescador. O nosso correio aqui que é um vídeo legal e alguma coisa interessante sobre armas de fogo. E aí, quer dizer, tem lá o gerente da loja que ficou incumbido de montar isso uma vez por semana. É um vídeo que ele vai pegar no YouTube, que ele achou legal, e vai baixar o vídeo para mandar para os clientes, e vai escrever alguma coisa legal que seja de valor de verdade. Isso é uma maneira de criar um acompanhamento, onde o cliente compra uma arma e ele não compra outra nunca mais, Luciana. Quer dizer, ele compra outra se ele gostar do esporte de tiro, porque uma arma dura uma vida inteira. E ele compra para defender a família dele, ele deixa na casa dele, não usa muito, né? Então, quer dizer, como que a gente... Mas tem armamento, eu não sei como funciona. Deve ter, né, algum tipo de manutenção, algum armamento a mais para munição, que chama, né? Munição, deve ter alguma coisa a mais aí para complementar. Só que isso é uma dor deles. Por quê? Como ele se mantém distante do cliente, o cliente esquece de praticar tiro, o cliente, desculpa, esquece de treinar, esquece de ir no stand e atirar para melhorar suas técnicas. Então, quer dizer, ele está distante. Eu falei, você não pode nunca estar distante do seu cliente, entrega para ele um conteúdo de valor, né? Já para a gestão empresarial, tinha um problema. Eles tinham um processo muito legal de organização financeira, que era um processo de 3 meses de trabalho. Só que eles cobravam um valor baixo, e depois de 3 meses, o cliente falava, tá, e agora? Só que o cliente queria que eles continuassem acompanhando, só que na cabeça do cliente, eles mesmos já tinham expulsado o cliente, quando no processo da venda, você fala para o seu cliente, olha, o meu acompanhamento é de 3 meses. Você já fixa uma ideia na cabeça desse cliente que são 3 meses. E aí, para ele, a gente mudou o processo para um trabalho de recorrência, um acompanhamento, né? Então, quer dizer, é o acompanhamento
o NPS e aquela pergunta que eu fiz para eles, que eu estou passando no processo deles, que é o quê? Você faz o NPS e se a nota der 9, 10, você vai perguntar para essa pessoa que te deu a nota. Meu amigo, me fala uma coisa. Se tivesse uma super solução maluca que ninguém tem no mundo, como que eu poderia implementar? Qual solução seria essa? Porque você vai entender que é o seguinte, a questão da nota, ela tem a ver com a régua que você entrega. Então, quer dizer, um sapato de R$ 1.000 é caro ou barato? Pô, para mim é caro. Porque a minha régua é que sapatos de R$ 200, R$ 300 são bons. Já tem. Aí, então, quando um cliente avalia uma consultoria financeira, talvez ele avalie as outras consultorias que ele teve. E a Easy é muito melhor. Então, na régua, ele dá nota 9 para a Easy, 10 para a Easy. Só que é o seguinte, o problema dele é maior que a Easy ainda, porque precisa de acompanhamento. Ou às vezes tem algo que ele não falou ainda e que a Easy não resolveu. Mas como a régua dele é essa, ele dá a nota máxima. Não quer dizer que você não possa melhorar. Então, assim, a chave da fidelização do cliente é o acompanhamento, que é o mais difícil de fazer. Se você estiver presente e esperto, você vai captar cada informação e não vai deixar seu cliente fugir, não vai deixar seu cliente mudar de ideia. O vendedor esperto, atento, ele próprio, ele vai fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Ele já tem essa iniciativa. Mas o legal é a empresa não delegar só para o vendedor, porque, infelizmente, o vendedor ele não tem uma visão de médio e longo prazo, que a empresa tem que ter, né? Ela tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Esse WhatsApp semanal não me dá retorno hoje, mas ele vai me dar retorno ao longo do tempo. Vai me gerar indicação, vai me gerar uma nova visita. Quem compra pesca vai comprar arma, quem compra só arma vai comprar pesca, né? Enfim. Muito bacana uma dessas estratégias, as duas, né, que você compartilhou. E a pessoa gosta de, quando tem um interesse genuíno, de escutar, de conhecer, é diferente, né, Nathan? Eu vejo que no mundo digital, nós estamos carentes. Dizem que para quem é sinestésico, o toque, tá perto, faz falta. Então, hoje o ser humano brasileiro está carente. Então, tendo alguém que acompanhe, que está perto. Oi, tudo bem? Como que você está? Mês passado o senhor me falou que não estava passando bem, o familiar melhorou, recuperou, você é dos negócios, né? Esse mês está melhor, deu uma recuperada aí no seu supermercado, né? Na sua rede. As pessoas estão carentes, né? E aí você vai fazendo, é o simples, mas não é fácil. Que é plantando uma semente ao longo do tempo, né? É isso aí mesmo. Por que não é fácil? Porque depende de disciplina. Disciplina a gente sabe que é difícil, né? Aquela ideia de você fazer a mesma coisa todo dia, no mesmo horário, é foda fazer isso. Essa é a palavra que eu falo mesmo. Então, quer dizer, agora o vendedor que consegue montar isso, né? E aquela ideia, a loja do pescador, a gente pensou na estratégia de, cara, por que a gente não cria um WhatsApp da loja, né? O problema é que as pessoas não se conectam com loja, elas se conectam com pessoas, né? Então a gente montou esse futuro. Então quer dizer, a pessoa não se conecta. Você não conversa abertamente com loja, você conversa abertamente com pessoas. E aí a gente estudou que no contexto da loja do pescador seria interessante a gente trabalhar com o vendedor mandando essa mensagem. Ah, tá, mas e a loja? Vai abrir vai deixar quieto? Isso não vai deixar quieto. Ela vai treinar o vendedor. E aí a gente ainda não sabe como é que vai ser o programa, mas provavelmente uma vez por mês esse treinamento e uma pessoa que vai cuidar do acompanhamento disso, né? Onde ela vai ter todos os dados, os números de todos os clientes, os cadastros de todo mundo. Porque se aquele vendedor eventualmente sair de lá, arrumar uma outra oportunidade e seguir a vida dele, tem como você retomar com um novo vendedor. Claro que perde esse elo de relacionamento, né? Só que, claro, que com essa estratégia de venda, o número de vendas dele vai subir muito. Então, talvez ele o banco faz isso, né? Tem o seu gerente, quando muda o gerente, o novo gerente entra em contato pessoalmente com você. Esse é o meu telefone, esse é o meu WhatsApp. Mudou. Fica na agenda ali do gerente ligar para todos os clientes um por um, avisando que mudou, que agora é ele que está ali na praça, naquela agência, né? Já me falaram também, Nathan, que por medo, isso há muitos anos atrás, né? Que uma estratégia, nunca trabalhei no banco, então a informação aí não sei se é pertinente.
é verídica. Mas a mudança muito grande de gerente de agência é para aquele profissional se mudar de bandeira, não levar os clientes, porque se ficar muito tempo numa agência, fica muito fiel àqueles clientes. Onde ele for, ele leva os clientes, né? Tem muito esse giro de gerente. Não só pelo resultado que aquele gerente não entrega, mas também por essa questão de não ficar os clientes muito fiéis a ele. Senão ele leva facilmente. Enxergando, né, essa questão do... Meu pai trabalhou na área de vendas muitos anos. Inclusive, eu tive essa vontade de vender por conta dele. Ele trabalhou com venda de roupas, depois com venda de... Trabalhou nas Pernambucanas, depois com venda de roupas, numa loja que era própria dele. Depois trabalhou 13 anos, 15 anos, sei lá, com venda de caminhões. E para onde ele ia, ele levava os clientes. É uma realidade, no Icru leva. Só que enquanto esse vendedor tá lá, ele dá muito mais lucro. Compensa. Perceber, né? E aí, por exemplo, gerente de banco. Qual que é o gerente que não leva cliente? É o gerente ruim. A estratégia do banco, por exemplo, é uma estratégia que eu como cliente, percebo que é péssima. Por quê? O cliente que não leva, quer dizer, o gerente que não leva os clientes, é o gerente que é ruim. Pode deixar ele lá que não adianta, ele não vai levar ninguém. Agora, o gerente bom, o gerente está interessado em trabalhar. Tem uma gerente minha, por exemplo, que ela é sensacional. Ela teve 2 filhos enquanto a gente estava na empresa crescendo. E ela volta com tudo. Quando ela volta, eu falo que maravilha que ela voltou. E realmente é. Então ela é uma pessoa que me leva. Não adianta, o banco pode fazer o que quiser. E aconteceu isso desde o primeiro mês que eu trabalhei com ela. Desde a primeira iniciativa. Eu falei, nossa, até que enfim achamos alguém que parece que é bom. Então a estratégia do banco é uma doideira deles. Mas é uma coisa que, poxa, gente boa leva mesmo os clientes. Porque você fidelizou, olha que legal. Por isso que funciona. Acompanhamento, atenção, atento. Ela me ligou. Eu fiquei uns 2 meses sem falar com ela. Ela me ligou e me fez umas 7, 8 perguntas para entender o que estava acontecendo comigo. E na verdade não aconteceu nada. Só que eu não estou precisando de crédito, tá tudo bem. Né? Ah, interessante. Então realmente assim, acho é um que processo o tempo deve estar faltando uns 4 minutos. Agora o Instagram tá avisando, né? Aí você tá acompanhando aí. Gente, querem comentar do segmento de vocês? Spa do automóvel, Mário, do segmento de veículos também. Seja bem-vindo. Se quiser fazer alguma pergunta. César falou recuperação. Seria o quê? Vê a pergunta dele, fazendo favor. O César falou recuperação? Acho que é complementando o comentário acima. Natan, sabemos que a venda não é mais a mesma. Diante de um cenário de incertezas, eu vejo muitos vendedores com medo de atuar. Qual a melhor dica para esse profissional lidar com o início da recuperação? Cara, olha que fantástico. Olha que fantástico. Eu no final do treinamento com a Izzy, uma pergunta na verdade, uma solicitação que eu recebi de uma das pessoas da equipe da Izzy foi, Natan, porque uma das estratégias da Izzy era o porta em porta. Ou a ligação, né? Ela falou assim, só que eu tenho receio de chegar naquela pessoa e a pessoa não poder me atender. Olha que legal. Muitos vendedores têm receio, né? Como que eu curo o meu receio e eu sei que vai funcionar para você? Eu curo o meu receio com preparo. Então, quer dizer, se você se prepara bastante, se você, por exemplo, eu tenho receio daquele cliente não me atender. Então, qual que é o tipo de cliente que eu vou atender? Se for para B2B, por exemplo, finge que eu vou atender uma padaria. Cara, eu vou ficar 1 mês estudando sobre padaria. Eu vou compreender a dor da pessoa da padaria. E eu vou estudar um monte de coisa sobre padaria para poder conversar sobre aquilo. Isso é uma das questões. Segunda questão, depois de estudar sobre padaria, eu vou entender se o meu produto realmente serve para aquele negócio. Porque isso aí vai te dar, no primeiro momento, segurança. Você está preparado para receber, para falar com qualquer pessoa. Vai dar um nervosismozinho básico? Vai, eu sei que vai, é óbvio. Você está aprendendo a fazer isso agora. Só que você está preparado. E aí, então, quer dizer, com esse preparo, a experiência vai ser melhor. A experiência sendo melhor, você vai sair dali motivado e vai fazer de novo e de novo. E aí, quer dizer, depois que você fez isso 4, 5, 10 vezes, aí você percebe que
esse receio, esse medo, ele acaba. Por quê? Porque você está iniciando. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Sérgio. O que você acha, Luciana? Vamos ver aqui. Do César. Ele fala assim, ó. Então, de César. Eu vejo que tem 2 pontos. Ele tem o medo de atuar e também aproveitar a recuperação, a retomada do mercado. Gente, o que eu vejo? Quem está aqui na live, quem viu a live, depois volta, pega o início, porque teve muitas informações. E quem está se preparando, igual a gente está fazendo aqui, igual eu estava vendo um treinamento falando sobre isso. Quando você fala em preparação, a pessoa pensa assim, eu sou vendedora, eu vendo todo dia. Não, vender, trabalhar não é treinar. Pensa o jogador de basquete. Treino é treino, jogo é jogo. Você está trabalhando, você está jogando. Ótimo, mas você também tem que se preparar, treinar, fazer a preparação, como o Nathan falou. Treina, estuda, simula como que você vai chegar, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer, você vai se apresentar, como que você vai apresentar você, a sua empresa, seu produto, a sua novidade, né? Então, eu vejo nesse sentido. Se está se preparando, vai ter muito mais segurança e vai aproveitar a retomada do mercado. Porque eu estou muito otimista nesse segundo semestre, porque de verdade, quem está bem vai tá né, no mercado, como do seu de alimentos, Nathan, e quem não tá vai tentar tirar a diferença de agora para frente. E vai precisar de quem? Quem está preparado, quem esteve estudando nesse momento, vai precisar de vendedor, de consultor. Então, eu estou bem otimista nessa reta final. A gente sabe que o índice econômico como um todo, ele não vai... Estou na live, a pessoa mandando mensagem. Não vai retomar do índice, vamos dizer assim, percentualmente, porém, o mercado vai ter que fazer algo diferente nessa retomada aí do ano. Então, eu estou bastante otimista. Então, o segredo não tem segredo. É simples, mas não é fácil, né, Nathan? Estudar, se preparar. É isso aí, Luciana. Show de bola. Aí você vê, o César agora falou assim, todos os profissionais se preparam. Apenas os vendedores acreditam que não precisam buscar conhecimento. É uma coisa, viu, César, interessante para avaliar. Isso de fato acontece, né? E aí, hoje, a minha tarefa é verificar essa situação, que é uma realidade, e descobrir qual vai ser a linguagem que eu vou usar para mudar esse pensamento da mente dos vendedores. Porque você sabe tanto quanto eu que uma coisa que o vendedor fala o que, cara, o negócio é experiência. Então, até hoje você não encontra pessoas falando que são boas porque tem muito tempo de experiência. E, infelizmente, a experiência não tem a ver com a sua qualidade. Claro que quem começou um negócio hoje, é óbvio, tá? Então, não sabe muito bem como operar. Mas alguém que tem 2, 3 anos de experiência para alguém que tem 30, 40, tá? Não é o tempo de experiência que faz a pessoa ser boa ou ruim. Pelo contrário, para vendedores, são pessoas que entraram nessa jornada sem planejamento, foram aproveitando oportunidades aí na tora, de qualquer jeito, ou seja, eles ainda não conscientizaram disso, e aí ficam falando, eu vejo todo dia, quem que é esse cara que está me falando, quem que é essa mulher que está me falando alguma coisa e tal. Faz parte, a gente tem que acolher essa pessoa com amor, com carinho, e descobrir qual é a linguagem que a gente vai usar para conseguir colocar na mente dessa outra pessoa que ela pode ter resultados muito maiores e pode revolucionar o mercado de vendas do Brasil. Né? Aí, o que eu vejo? Falar de vendas não é uma questão... Você só pensa em dinheiro e mercado? Não, é uma forma de ajudar o profissional de vendas, o líder de vendas, que não é fácil estar à frente de uma equipe e o mercado como um todo. Porque nesse momento, tido como crise da peneira que inicialmente você falou, Nathan, se a gente tiver líderes e vendedores preparados, nós vamos sair muito mais rápido desse decréscimo de consumo, né, no mercado que é tido como uma crise. Então, eu vejo que é muito importante essa missão de ajudar vendas, quebrar paradigmas, o vendedor que tem vergonha de ser vendedor, né? Então, eu vejo algo com muito nobreza, assim, falar de vendas. E aí, te agradeço pela oportunidade
e a presença de todo mundo, gente. Luciana, obrigado também pela oportunidade. Vamos aí trabalhar para a gente melhorar a nossa linguagem, chegar em mais pessoas, chegar em empreendedores, chegar em gestores de vendas, e transformar o mercado de vendas no nosso Brasil, quem sabe no mundo, né? Eu acho que esse é o objetivo. E vai ser, com certeza, uma jornada muito difícil, muito bacana, muito grande.